Olá, muito boa noite. Muito boa noite nesse 13 de outubro. Ontem, um feriado muito especial no Dia das Crianças. Espero que todo mundo tenha aproveitado esse dia para se divertir com a própria criança interior. E caso você tenha e resida ou more com alguma criança, filhos, sobrinhos, que tenha sido extremamente especial, divertido, afinal de contas, quem não se lembra, né, de como foi a nossa infância e como seria muito bom se a gente pudesse ter muitos desses momentos para que a gente consiga colocar tudo de bom, tudo de alegre, da espontaneidade, da ausência de da ausência de expectativas que a nossa criança possui. E hoje a gente vai para mais uma live dentro do projeto Gente que Brilha, com duas profissionais espetaculares. Do projeto, elas possuem um projeto Simplesmente Corpo, a doutora Tatiana e a doutora Adriana, para falar de um assunto muito importante, muito relevante. Como a gente equilibra a nossa vida profissional, pessoal e social. Isso é um desafio enorme. Passam-se os anos, passam-se os tempos, ciclos, a gente muda de trabalho, mas isso é uma realidade. A gente precisa encontrar caminhos saudáveis para, de fato, conseguir promover, fazer esse malabarismo e não adoecer, não sofrer, não acabar não descontando as nossas frustrações nas pessoas que a gente ama, enfim. Eu vou apresentar para vocês, enquanto eu as convido, a doutora Adriana Neder. Ela trabalha há 30 anos reabilitando pessoas através do Pilates e do Mindfulness. Ela morou por 8 anos entre a China e os Estados Unidos, onde pôde aprimorar essas vivências de qualidade de vida e que ensina dentro das empresas. Deixa eu ver se ela já está aqui conosco para que eu possa já trazê-la aqui para a nossa live. E nossa outra convidada muito especial é a doutora Tatiana Neder. Ela é médica em Curitiba, apaixonada pela mente humana e palestrante da Simplesmente Corpo. Olha como esse nome ele é simbólico. Em temas relacionados que combatem a ansiedade e os medos com o futuro do trabalho. Deixa eu chamá-las para que elas já falem um pouco mais do que elas fazem. Que a gente comece a fazer a live. Eu não estou encontrando aqui a Adriana, não sei se a Adriana já entrou. Deixa eu tentar localizar. Olá, doutora Tatiana, muito boa Eu noite. sou a Adriana. Adriana, elas são gêmeas, gente. Elas são gêmeas. Parece, me perdoe, Adriana. Não, não há o que se perdoar, porque todo mundo faz isso, Ana Paula. Você não está sendo original. E ela combinou, não, eu vou entrar pela mente, simplesmente corpo, e eu chamei ela pela simplesmente corpo, né? A minha colega, e agora eu troco os nomes, incrível. A Tá Tatiana, ótimo. pronto. Agora, e a Adriana, que eu não estou aqui encontrando, peraí. A Eu Adriana sou a vai. Adriana, A agora eu. Tatiana, pronto. Isso. Pronto, tô chamando ela aqui. Só um minutinho. Ah, eu adoro essas novidades de fazermos a live em 3 pessoas, porque vai enriquecendo. Olá, Olá, meninas! boa noite, sejam muito bem-vindas. E me desculpa aí, eu atrapalhei. Uma, Adriana e Tatiana, Tatiana e Adriana.
Mas Problema enfim. nenhum, porque isso é super comum e mesmo conversando com a gente, às vezes trocam os nomes, é normal. Então, vamos esclarecer mais uma vez para a nossa audiência, já que eu acabei confundindo vocês. E se vocês quiserem até se apresentarem novamente, dizerem o que é que vocês, como é que estão atuando, e o que é simplesmente corpo. Perfeito. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeito. Super bem. Eu sou Adriana Medeiros, sou irmã gêmea da Tati. Eu moro em São Paulo e estamos com a Simplesmente Corpo. Eu falo do corpo e a Tati simplesmente da mente. E nós criamos essa situação dentro para poder unir o corpo e a mente, porque nós estávamos falando, Ana Paula, nossa missão de falar sobre a qualidade de vida dentro das empresas. Nós falamos disso há muitos anos. Imagine, em 2015, nós lemos uma estatística que em 2020, por exemplo, a ansiedade e a depressão estariam no ranking número 1. A OMS já falava sobre isso. Infelizmente, esses números chegaram até antes, provocados pela pandemia, obviamente. Então, nós temos essa estatística queimando na nossa mão. As empresas tiveram que correr atrás e tiveram que criar programas específicos de qualidade de vida. Nós vamos falar alguns exemplos durante a live de hoje, um pouquinho mais adiante. E tiveram outros assuntos que não estavam na pauta, como, por exemplo, o pós-Covid. Preciso até dar um exemplo para vocês, gente. Para eu terminar a frase, eu preciso tomar água, porque o meu Covid me deu isso de sequela. Eu não produzo saliva, doutora Ana Paula, eu não produzo saliva. Sim. Entendeu? Sim, mas é isso. Como tudo que a gente está aqui é um enfrentamento e a Sim, vida é para quem superar os tem desafios. coragem, né, Ana Paula? A gente fala muito sobre essas questões do e não que não hajam as dificuldades, mas como que nós iremos enfrentá-las, porque elas estão diante de nós o tempo todo. Sim. Então, é um prazer estar com você aqui, que nós sabemos como que você lida com as questões da mente, que vem muito de encontro com as gêmeas, nesse sentido de a gente, mais do que abrir para o debate, mas oferecer as ferramentas que as pessoas podem utilizar para sair da cilada. E isso permeia todas as questões do autoconhecimento, e nós queremos muito compartilhar com o pessoal que está aqui. Já vi um monte de gente querida entrando para esse debate. A Silmara, o meu amigo, o doutor Alain, que trabalha lá na empresa com a gente, Guaraci, uns queridos. Muito obrigada de vocês estarem aqui. Ótimo. E aí, justamente para a gente aquecer e trazer, em termos numéricos, de indicadores dessa realidade que a gente está tratando, eu vou compartilhar com vocês e quem está nos assistindo justamente esses exemplos, né? Em 2009, uma pesquisa com mais de 1.000 executivos em 350 empresas no Brasil já revelou um quadro alarmante. Quase 84% desses profissionais já se mostraram infelizes, sobrecarregados, vivem querendo viver uma mudança muito grande nesse ambiente de trabalho, insatisfeitos com a vida pessoal, não conseguindo fazer justamente esse tema da nossa live, é como criar as demandas do trabalho, as demandas pessoais, a vida social. E uma outra pesquisa que eu trouxe de 2017, então, eu tenho 2009 mostrando essa realidade, 2017 mostrando um número muito semelhante, não foi só com executivos, com profissionais de todas as categorias, introduzindo esse grau de insatisfação, de querer mudar a carreira, de buscar qualidade de vida. E isso ia também aqui uma pesquisa da Cato em 2020, mostrando que 90% dos trabalhadores desejam
desejavam no ano passado trocar de emprego. A pandemia, como vocês trouxeram, potencializou de um jeito, né, essa temática. E aí, quando eu conheci simplesmente o corpo pelo Instagram, então eu falei assim, gente, eu acho que elas têm a solução. Elas devem, né, elas possuem muitas dessas ferramentas em virtude justamente dessa prática no ambiente corporativo. Então, como é que vocês têm visto isso na realidade de vocês ao longo de toda a trajetória? E o mais importante que vocês colocaram, como é que a gente pode ajudar as pessoas, né? Eu até, no meu WhatsApp, recebi, poxa, Ana, eu preciso assistir essa live. Eu, não, pode, vai ficar gravada, né? Porque às vezes a gente ouve e a gente não escuta, vai ficar gravada, porque a gente vai tratar de um tema que é da nossa natureza, está na pele, né? A gente vive isso. Sim. A primeira coisa que eu acho de suma importância, Ana Paula, a colocação desses dados, porque eles validam tudo isso que nós falamos. É muito importante o pessoal que está ouvindo a gente aqui entender que nada é da nossa cabeça, é imaginação, é uma criação. Existem dados que realmente colocam tudo isso à mostra. E as empresas grandes, obviamente, porque elas já têm uma estruturação mais robusta, elas são capazes de trazer para o diálogo com pessoas treinadas como nós, que conhecem bem o assunto e podem abrir para o debate, abrir para que o público seja escutado dentro da empresa, para o treinamento do gestor, né? Então, isso é muito... O primeiro passo é as pessoas confiarem nos dados para abrirem a mente dos seus RHs, né? O RH está hoje extremamente sendo bombardeado para que se converse sobre isso. Então, assim, nós temos dentro dessa trajetória bastante tempo na área da saúde, a gente sempre trabalhou dentro das empresas com coisas mais preventivas, porque a prevenção é o melhor remédio, né? Você, depois que já tem um grupo de pessoas afastadas, doentes, você vai ter mais dificuldade de abordá-las. Então, o nosso propósito é poder antecipar isso. Não existe mágica, gente, não tem milagre. O trabalho da evolução mental, do autoconhecimento é processo e exige, por isso que às vezes, Ana, eles chegam para gêmeas e falam, olha, tragam para nós uma palestra sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico, sobre insônia, que são temáticas extremamente relevantes. Mas uma palestra, ela não é capaz de transformar, porque é processo. Você precisa pôr dentro da mente daquela pessoa algo sequencial para que seja, primeiro, o transformador daquela pessoa que está nos ouvindo, que é o formador de opinião, que é o gestor, o líder, para a partir daí poder ter uma ação. Fala um pouquinho, Dolly, de como funciona. Perfeito. Nós temos bastante experiência no presencial e agora o virtual está sendo um desafio, porque ele está muito vinculado à questão da tecnologia. A Tatiana vai falar bastante sobre isso. Mas é como a Tati falou, não existe a mágica. De qualquer forma, Ana Paula, eu acredito que trabalhos como o nosso e como o seu estão sendo inovadores. Essa é uma palavra da moda. O que significa inovar? Nós vamos agora ter todos os nossos trabalhadores. Aí o pessoal do RH pode seguir a Ana Paula, ela tem um trabalho maravilhoso, ela tem um currículo impecável. Sigam o trabalho da Ana Paula, e a grande verdade é que nem a Ana Paula e nem as gêmeas vão colocar o ovo de Colombo em pé. O que nós fazíamos somente no presencial antes não é o que nós fazemos hoje, exatamente porque com a questão do sistema híbrido, como eu vou levar a saúde para o trabalhador que está em casa? E sim, nós não temos essa resposta em uma frase, mas nós temos essa resposta do jeito que a Tati falou, na forma de processo. Então, se você está em casa e eu te ensino a ter uma vida mais minimalista,
onde as coisas que estão dentro da sua casa não estão sobrecarregando até o que você olha, até o seu ambiente, até onde você dorme, até... Estou dando um exemplo bem... Chega a ser banal esse exemplo que eu estou dando. Então, uma vida minimalista não é você pegar o seu lindo sofá, que tem 3 metros de comprimento, e jogá-lo na lata do lixo. É uma questão de cultura, é uma questão de comportamento, é uma questão que você vai discutir com seu pai, que mora contigo, com seu esposo, que mora contigo, com seus filhos. É uma questão que a sua empregada vai aprender a utilizar a máquina de lavar louça ao invés de ter gastos absurdos com a água. Então, essa visão, ela vai longe. Ela não se limita aqui a nós falarmos, gente, vamos meditar e todos os problemas do mundo se resolverão. Não, não se limita a isso. Embora tenhamos sim, né, Tati, a ferramenta do Mindfulness. E por que, Ana Paula, que o Mindfulness virou, por exemplo, moda? Ele virou moda porque ele está obrigando a gente a parar e a fazer as melhores escolhas. E aí sim, eu vou escolher ser minimalista, eu vou escolher fazer esse ócio criativo com meu filho pequeno em casa. Como é que eu vou trabalhar com meu filho pequeno em casa? Então eu quero sentar a bufanda no sofá. Vou te interromper, Adri, só para claro, que a agradeço. Paula faça. Bebe sua água. Ô, Ana Paula, eu sei que você gosta bastante do Mindfulness e no teu grupo, na tua mentoria, como você está percebendo a adesão das pessoas? Elas já vêm com o conhecimento e o interesse ou você percebe que é um universo totalmente desconhecido? Conta pra gente essa experiência. Desculpa te interromper, Adriana. Então, ainda é algo desconhecido pela maioria das pessoas da minha convivência. Na verdade, ela já ouviu falar, mas não existe prática. Algumas pessoas vão dizer, mas existem vários tipos de meditação. Mas o que é? Qual é o impacto disso para a saúde? E aproveitando que você falou do minimalismo, eu acho que seria muito interessante conceitualizar o minimalismo, e certamente as pessoas que a live gravada talvez também já ouviu falar sobre isso, mas pode ter um conceito distorcido, e também a respeito do mindfulness. E se você pudesse até explicar os resultados que vocês têm tido, né? A partir de uma palestra, a partir da explicação, a experiência, né, prática disso, para que as pessoas que vão nos ouvir consigam talvez materializar, talvez se aproximar mais dessa realidade. Porque, como você mesmo falou, não é só meditar, essas medidas caixinha, né? Faça atividade física, se alimente bem e respire melhor. Exato. Me parece que vocês passam essa expertise de uma forma muito personalizada e de uma visão ampla dentro desse contexto, né, de revisão para encaixar esse equilíbrio dessa vida pessoal, profissional e social. Eu quero contar um episódio como exemplo, primeiro falando sobre a vida minimalista, porque foi uma experiência extraordinária que nós tivemos num grupo que estava na nossa mentoria. Nós conversamos, foram em 2 etapas. Primeiro foi colocado, né, o minimalismo não como você se desfazer das coisas, não é isso. É você adquirir menos e de forma consciente, porque a vida da gente é um buraco cheio de tralha, a minha, a sua, a nossa e a vossa. Ninguém aqui está apontando o dedo de maneira alguma. Porque Sim. isso é socialmente estimulado, o consumo, a compra, e nós até cultivamos isso de alguma maneira nos nossos filhos, de maneira inconsciente, porque isso é muito mais forte do que nós num primeiro momento. Mas aí você traz isso para o consciente e trabalha. E foi muito interessante, porque nós trouxemos o conceito e pedimos no segundo encontro que a pessoa que estava participando daquele evento trouxesse alguma coisa extremamente antiga e inútil
E ela ia ter que, mais do que trazer, expor, porque ela tinha um apego àquilo. Gente, nós não somos apegados a uma caneta. Nós somos apegados à história de quem me deu essa caneta. Olha, é muito louco isso. A emoção que te traz. Exatamente. Eu fico grudada nessa caneta aqui, porque foi minha mãe que me deu essa caneta, ela não está mais comigo. Mas se eu trouxer para o consciente, eu consigo me desfazer da caneta, porque ela é uma representação totalmente simbólica. E se a gente não tomar cuidado, nós vimos, Ana, coisas assim. A amiga trouxe o sapato dela de formatura. A mulher tem 30 anos de formada, inclusive é uma médica também muito amiga nossa. A outra falou, gente, eu tenho meu vestido do casamento. E coisas assim, muito antigas mesmo. Então, é muito gostoso, porque isso jamais, com esse tipo de trabalho, onde a pessoa vai trazer e vai mostrar a representação, ela jamais enxerga o minimalismo da mesma forma. Ela começa a entender o quanto que eu estou numa pegada completamente mental e não material, não é mesmo? O doutor Alan está escrevendo aqui para a gente como nós profissionais da área da saúde e também as equipes de RH preocupados com a saúde mental das pessoas, podemos explicar para os gestores, né, todas essas questões. É muito importante isso, Alan, porque nós não podemos esquecer que os gestores são seres humanos. E por isso até que eu estou contando essa história do minimalismo, para abrir a mente do RH num formato como você apresenta os temas, não é mesmo? Indo de encontro a isso, que a Adriana fala, do momento presente, no Mindfulness, o que é estar aqui e agora, para não viver os dois tempos, fala um pouquinho para a gente, Dolly, como a gente tem trabalhado isso com a gente. O Mindfulness, se nós falássemos em português, né, Ana Paula, ele seria essa presença, estar no aqui e agora. Ele simplesmente se transformou moda, né? Isso daí, eu morei na China, então tive a oportunidade de estudar sobre isso lá, mas aqui no Ocidente também virou bastante moda, porque é uma situação que nos obriga a parar e nos obriga a rever. Rever pensamentos que nós estamos trazendo do passado, rever essa quantidade de tralhas que você tem em casa, mas rever coisas muito mais importantes que isso. Nós precisaríamos de umas 20 lives para poder falar sobre isso, que é rever como eu converso com o outro, como eu escuto o outro, rever, e o Alan falou bem importante, né? Os gestores são, via de regra, homens. Então, rever que esses homens têm sim, doutor, os hobbies deles, e nós, mulheres, não temos os nossos, né? Saiu uma reportagem anteontem, hoje é quarta, saiu uma reportagem no domingo falando da exaustão das mulheres trabalhando fora de casa e dentro da casa. Então, esse debate é um debate muito atual, a gente leva esse debate aqui para o pessoal de RH que está aqui com a gente. Eu não consigo ler os nominhos, eu só consegui ler Angelina, não consigo a Biele, que está aqui com a gente, a doutora Silmara, que é também da área da saúde, é dentista e trabalha fora de casa, tem os filhos dela, trabalha dentro de casa, uma pessoa que trabalha muito. Eu não consigo ver os nomes, mas eu queria falar para o pessoal de RH estar aqui, para as mulheres que estão aqui, que nós trazemos esse debate também de, se não está dando tempo, então assim, para tudo, vamos observar, gente, a doutora Ana Paula deve fazer isso no treinamento dela, nós vamos observar coisas que nós temos ao redor na nossa casa, que nós não conseguimos lembrar a cor. A doutora Ana Paula tem um quadro lindo atrás dela e talvez ela passe anos sem olhar as cores desse quadro, porque essa avalanche, então o que a gente traz para dentro da empresa? Ah, então a avalanche vai diminuir. Então agora eu tenho menos coisas para fazer. É claro que não, gente, é óbvio que não. Simplesmente nós vamos parar, sim,
diante da avalanche e repensar o que nós vamos escolher, porque a avalanche, obrigada, ela vai estar lá. Nós vamos parar e repensar o que nós vamos fazer. O hobby é um deles, eu sempre dou de exemplo que eu moro em São Paulo, dentro de um apartamento, porque a doutora Tatiana mora em Curitiba. Para quem está aqui e não conhece a minha gêmea mora lá em Curitiba, a doutora Ana Paula mora na Bahia, eu moro em São Paulo, então eu moro em apartamento. E eu consigo ter a minha horta, que é uma hora, não tem jeito, horta sem molhar, sem regar, sem conversar, ela não vai, certo? Ela não vai. Eu não sei, a Leila falou que ia entrar aqui com a gente, eu não sei se ela entrou, a Leila mostrou uma horta de tomatinho cereja, ela mostrou para mim esse fim de semana, é uma amiga de Campinas, e o que acontece? Eu tenho a minha horta aqui e simplesmente eu cuido dela, eu faço essa pausa, eu cuido da horta, eu como mais saudável, implica em uma infinidade de outras coisas. Eu faço as minhas filhas olharem, a gente corta alface, eu faço lives, stories, cortando alface, porque não dá conta. Mal um pouco eu vou sair distribuindo alface. Não, é muito sério o que eu estou falando, é muito sério. Mas são pequenas coisas, né? São esses pequenos movimentos que nós mudamos a forma como nós lidamos com o dia a dia, né? Eu acho que é isso. E olha que curioso, Ana Paula, que você pontuou que né, as suas mentoradas ouviram falar no Mindfulness, na vida minimalista, em todas essas questões e não tem o entendimento pleno disso. Por que a gente fala? Gente, tem coisa que você precisa experienciar numa vivência, numa prática. Então, e você com certeza faz isso também, porque outro dia, Ana Paula, assisti uma live até que teve uma pessoa que fez uma vivência do Mindfulness por isso. Porque muito mais do que nós conversarmos sobre o que é a pessoa experienciar. E não que isso seja fácil, porque não vai ser numa primeira nem numa segunda vez. Juro, eu engasgava muito no começo, porque eu tinha dificuldade de respirar e ficar prestando atenção no que a Adriana estava falando. Dava uma sensação assim, de engasgar. Não sei se você já consegue meditar tranquilamente, Ana Paula, mas eu tenho momentos melhores e momentos mais difíceis. Aí o doutor Alain colocou: como explicar para os gestores as vantagens do investimento em saúde mental, uma vez que não podemos, ao menos inicialmente, medir com números concretos as vantagens e desvantagens? Uma vez que é algo mais abstrato. Obrigada, doutora Adriana, pelo dia do fisioterapeuta. Parabéns! Então, Alain, verdade. essa Peraí, questão... deixa eu só agradecer, que eu tô vendo vários corações subindo aí, estão sentando aí no coração. Eu queria agradecer todo mundo. Tô vendo uns nomes novos aqui, legal, Pataraújo, que fala espanhol. Olha, tem até... O Darcio, o Vlad é nosso fotógrafo de Valinhos. Que legal, viu? Não consigo ler mais os nomes. Doutor Alfredo está aqui, nosso cirurgião cardíaco amigo. E tem aqui o comentário do Dácio Dantas. Acontece isso comigo. Faz anos que eu tento fazer minha esposa ter um hobby, pois eu tenho 3 ocupações minhas fora do trabalho para ajudar a desestressar. Mas ela não aceita ter um hobby. Ela está tão... bitolada na avalanche e não consegue ter um hobby. Bem-vinda ao clube. Eu responderia a uma questão bem interessante do Dr. Alain, como é que a gente convence os gestores, né? Isso. Por isso que eu digo, o primeiro passo, porque as empresas grandes, elas trazem uma estrutura de fora, alguma outra empresa que é capaz de, através dos dados daqueles colaboradores, compreender quem está sendo afastado por saúde mental através do código da doença. Mas uma empresa pequena não é capaz de fazer isso,
Porém, ela tem a outra possibilidade que uma empresa grande talvez não tenha, do acolhimento, do sentar e vamos conversar todo mundo para o debate. Mas essa As questão de rodas que a gente fala. mensurar, exatamente, mensurar isso, todo mundo quer que o dado venha tabulado num gráfico lindo e maravilhoso. Olha, tinham tantos afastamentos, o absenteísmo era este grau, e nós hoje chegamos nessa outra medida a partir de alguma tratativa. Isso não existe. Doa a quem doer. Todos os dias os gestores pedem isso para nós. E quem trouxer esse dado é mentira, porque saúde mental não é mensurável igual um hipertenso e um diabético. Todos nós aqui da área da saúde temos essa clareza. E fazendo um gancho com a questão do Dárcio, sobre ele tentar, de forma intensa, trazer a esposa para algum hobby, olha, eu diria que talvez, em vez de tentar, às vezes a ajuda de uma outra pessoa é a gente pegar na mão mesmo. Pegue na mão, vem aqui comigo, vamos jogar um beach tênis, vamos jogar um vôlei, vamos juntos para a academia, e aquele primeiro improve, assim, a gente consegue, talvez, nessa ajuda, né? Sim, esse final de semana que foi feriado, mas nós trabalhamos, eu joguei stop com as minhas filhas. Eu tenho filhas adolescentes. Penso que há, sei lá, 10 anos a gente não joga stop. Então, falar para esse rapaz que fez a pergunta que a gente inventa umas coisas assim do nada. A Ana Paula postou ela foi para um congresso, ela vai contar para a gente que ela acabou de voltar de um congresso e ela subiu e desceu as escadas do aeroporto, ao invés de pegar a escada rolante. Gente, são ações muito simples, por isso que a gente fala que não é mágica para o gestor, mas se ele aceitar que as gêmeas, que a Ana Paula, pegue na mão da equipe dele, e não vai ser o Roy, e agora o Roy mudou de nome, está na moda Voy, né? E não vai ser o Roy, não vai ser o Voy que vai mostrar para essa galera que está no escritório o resultado. Não, vai ser simplesmente... Gente, o que a gente resolve é um problema complexo de saúde. Ele vai muito além das paredes da empresa. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Então, conta pra gente, Ana Paula, você subindo e descendo escada. Conta pra nós. Só vou fazer um parênteses. Nós estamos sendo acompanhadas pelo Alexandre Garcia, que é um cara que conhece a mente como ninguém, e é uma pessoa que eu tenho um prazer imenso de ter aqui conosco, porque realmente faz a diferença no conhecimento da mente e traz sempre uma conversa extremamente suave e agradável. Muito obrigada. Conta pra gente, Ana Paula subiu e desceu a escada. Muito obrigada pela audiência, é uma honra tê-lo aqui, assim como todos os outros ouvintes. E, de fato, a mudança no estilo de vida, ela é determinante. Talvez o principal fator, né? Responde por 40% do impacto na redução de mortalidade. A gente, às vezes, fica se preocupando com o melhor plano de saúde, e são essas pequenas mudanças no nosso estilo de vida, essa visão ampliada que vocês trouxeram, é eu pensar mais minimalisticamente, eu cuidar da minha saúde mental, na promoção da minha saúde mental, nas relações afetivas, buscar relações que busquem as confianças, melhores do que eu, que posso dar. E como vocês citaram, né? Se eu não posso, naquele momento, ir para uma academia, eu preciso amplificar o meu modo de estar ativo fisicamente. Eu preciso inserir isso na minha rotina, porque eu mexendo no meu corpo, eu mexo com a minha mente, mexendo com a minha mente, estou mobilizando o meu corpo. E isso é muito simples, isso é muito pequeno. E se a gente começar a educar e dar o exemplo a partir da mudança que acontece com a gente mesmo, a gente consegue fazer esse equilíbrio que a gente, né, a gente trouxe nessa live. São pequenas mudanças todos os dias de forma consciente, e a gente poder contar, né, com pessoas como vocês, com pessoas que estão nesse movimento,
para nos fortalecer. Porque às vezes a gente dá 2 passos para frente e dá um para trás. E a gente precisa dessa consistência, né? Então, o quanto é importante a gente estar aberto para o que a natureza nos chama. A gente, de fato, estar em contato com o nosso corpo e com a nossa mente, porque ela vai nos guiar no caminho certo, em segredo, né? E até eu queria só complementar a resposta para o colega sobre a questão dos transtornos mentais, né? E como você colocou que a gente não tem como fazer essa mensuração, como todo mundo nos solicita. Possivelmente, se for aprovado pelo a norma regulamentadora que trata dos transtornos mentais no trabalho, talvez ali tenha um checklist validado, não que a gente utiliza, que talvez a gente possa utilizar, mas isso não vai dar esses números que todo mundo deseja. Mas a gente vai ter um status zero, vai aplicar todas essas aplicar depois esse checklist novamente, algo estruturado, algo validado cientificamente. Então, talvez isso para o futuro seja possível. Enfim. Então, ser ativo fisicamente, fazer o movimento da meditação ou do mindfulness, ficar atento, são pequenos passos que a gente precisa fazer todos os dias para encaixar esse equilíbrio que a gente precisa na nossa vida. E a Adriana sempre coloca que às vezes você pode, um exercício também, que os exercícios para você ficar no aqui e agora são infantis, são verdadeiramente infantis. A gente fala, olha, dê uma volta no quarteirão e observa as plantas, o piso, a cor da casa. Gente, aí a pessoa depois vai fazer o relato para nós. Nossa, eu nunca tinha reparado. Se eu tivesse que descrever a última casa da minha rua, pequena, eu não seria capaz, porque eu não saberia dizer nem que cor, nem que tinha, se era um sobrado de 2 ou 3 andares. Então, quando você amplia a sua percepção, você se beneficia, porque você realmente está no aqui, no agora. E o que a gente treina? A escuta, gente. Nós temos que escutar o outro. Quando você escuta o outro, você tem uma dimensão real, inclusive, da tratativa do que você pode delegar para ele no trabalho. Né? Sim. O que acontece? A pessoa está me passando uma tarefa e eu estou super assoberbada já, eu começo a ficar com raiva, eu nem escuto o que a pessoa tem para falar. Eu já falo, ai meu Deus, vão me dar mais alguma coisinha para fazer? Às vezes não, a pessoa está fazendo alguma troca e também nada te impede de você verbalizar, olha, eu não posso absorver mais essa tarefa. Numa conversa franca, numa conversa respeitosa, você vai colocar. Então, a gente gosta muito de falar da escuta ativa, Ana Paula. Eu e a Adriana percebemos que as pessoas se interessam bastante por esse assunto, porque ela também tem técnicas, né? Sim. A gente escuta bastante uma pessoa que é especialista nisso e que expõe, olha, quando você está numa comunicação, você espera a pessoa terminar de falar e você pergunta para ela, entendi, você quis dizer parará, 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 né? A gente ouve muito o Seiji Arata, que é um cara que é muito bom em escuta ativa. E nós apresentamos algumas ferramentas dele mesmo, né? Nesse formato do dia a dia. E o delegar, quando você pontua, olha, eu preciso de ajuda para isso. Quem vai poder me ajudar? Porque eu não estou conseguindo dar conta dessa demanda. E assim a gente faz na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e vai abrindo espaço, porque o tempo é único. Ou você abre o espaço para alguma outra atividade, ou isso vai ser impossível. Então, e a gente vê que essa questão da escutativa, ela é muito interessante, falando agora para o doutor Alain, né, com a questão dos gestores. O gestor naquela avalanche ouve pouco, né? A gente percebe isso, não por mal, pela avalanche. Então, o RH consegue treinar esse gestor
para que aí ele abra o espaço para a fala dos seus colaboradores e haja essa conexão, haja um engajamento, haja um entrosamento, né? Eu Isso. digo até a questão de alinhar expectativas, porque você não gasta energia tentando adivinhar, e aqui, se nós temos gestores aqui, se nós temos pessoal do RH, se nós temos pessoas que trabalham com pessoas, gente, alinhar expectativas e não ficar tentando adivinhar, isso faz parte desse processo do que você entrega e do que entregam para você. E são coisas que você... É uma mudança de paradigma. Por isso que entrar numa empresa para falarmos sobre como vamos tratar a saúde daqui para frente, ela é muito além... Nós vamos dar estamos dando as palestras de Outubro Rosa, e treinar o gestor vai muito além de eu chegar para a galera, e vocês que são doutoras, mais do que eu, chegar para a galera e ensinar a palpação de mama ou falarmos a estatística de quantidade de pessoas com câncer de mama. Isso é muito importante, isso é preventivo, mas tratar da saúde mental e da saúde física vai além disso. Essa escuta ativa que a Tati falando, nós temos um amigo nosso, Pedro Cordier, que fez um TED Talks falando sobre escuta ativa. Ninguém vai gastar tempo, investir tempo em temas que não são relevantes dessa natureza. Então, se eu não escutar meu filho, como é que eu vou escutar o meu chefe? Se o chefe fala, cara, não dá agora, estamos nessa avalanche, como é que ele vai escutar a esposa dele? É simples assim. Economizar energia, presta atenção, os doutores que estão aqui, economizar energia em tempos de discussão. Não, vai direto para o assunto, corta os e-mails. WhatsApp, gente, nós acompanhamos grupos de debates dizendo onde que nós vamos parar com essa avalanche do WhatsApp. Ninguém consegue mais trabalhar pelo WhatsApp. Então, o que propostas concretas, tá? O que nós já sabemos. O Guaraci que está aqui com a gente sempre fala assim, Adriana, para de falar o quê? Fala como. Como? Nós combinamos com a menina que faz a Biele, que está aqui com a gente, a Gabriele, que faz rede social para a gente. Nós combinamos, nós não iremos nos comunicar por WhatsApp. Isso é o como. Você faz combinados com a sua equipe. Olha, seja mais sucinto no e-mail. Não sei, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai sua tia, como você passou o feriado? Não, pau! As reuniões também, né? O tempo de reunião, gente, o que se perde tentando, esperando meia dúzia de gente entrar, esperando meia dúzia de gente entender o que está falando. Vamos reduzir o tempo, fazer toda essa metodologia ágil, né? De fazer a gestão propriamente dita, mas as pessoas Sim. não podem engatar uma... Sabe por que as pessoas ficam nas reuniões falando pra caramba? Porque as pessoas querem falar, né, Ana Paula? Ou a pessoa quer falar, então ela usa o subterfúgio de algum tema de trabalho para falar, gente. É uma coisa maluca isso. Não, isso daí quem vai ensinar para a gente é a Ana Paula. Escutar quem vai ensinar para a gente é a Ana Paula. Fazendo só um parênteses, Ana, você vai falar isso para nós agora. O doutor Alan perguntou do burnout, né? Como é que a gente ajuda as pessoas? Olha, a gente tem ouvido, inclusive nós fizemos uma mentoria com a Patrícia do Einstein, né? Ela é CFO do Einstein, e ela pontuou... Patrícia Leinoski. Patrícia Leinoski, e ela pontuou essa questão mesmo do burnout, né? Imagina, nós estamos falando do Einstein, de um hospital extremamente estruturado, mas como todos os lugares, lá as pessoas trabalham muito e eles fizeram uma força-tarefa para poder localizar as pessoas que estavam... Então, eles contrataram um psiquiatra mesmo, todas as pessoas foram triadas e, a partir daí, abordadas no sentido de será que é essa a vida que você quer levar? Porque quando você já atingiu o burnout, aí você tem muitas perdas atrelado a isso, né? Desculpa, Ana. Sobre essa questão, né, da escuta que vocês estavam trazendo, a comunicação ela é extremamente importante. E tem um estudo
eu não sei se é americano ou canadense, que mostra, inclusive, que entre nós médicos, o quanto a gente não escuta o paciente, a gente não aprende isso na faculdade. O tempo médio de interrupção, quando o paciente chega, né? Chega na nossa sala, são 20 segundos. Nós não temos paciência. A gente já tem aquela anamnese estruturada, mas se a gente simplesmente silenciasse e escutasse aquela pessoa que está na nossa frente, o tempo médio não chega a 2 minutos. 2 minutos. É o tempo Nossa. do paciente, simplesmente de eu, você, quando estivermos frente ao médico, a gente dizer tudo dos sintomas, do que a gente acha, do que a gente imagina, das nossas fantasias, do que a gente pesquisou no Google, enfim, 2 minutos apenas. Eu estou falando isso da nossa classe, né, da classe da saúde. Imagine dentro das organizações, né? O quanto a gente, de fato, não treina, como o Rubem Alves diz, a escutatória, né? Exatamente. E vocês também trouxeram, a gente fica guardando, a gente não é claro, a gente não é assertivo, a gente não é objetivo no que a gente quer. Eu preciso falar, eu preciso ser claro, eu estou apontando fatos, eu posso até compartilhar, porque eu estou me sentindo desta forma, observar o outro, ouvir o que é que o outro acha do fato e até fazer um pedido depois a respeito da situação. Se a gente consegue treinar isso sem pessoalizar, mas focar no assunto, né? Na temática, no problema em si, e abrir esse espaço, né? A gente fala tanto nos silêncios, né? Os silêncios, eles gritam. A gente permitir, né? A escuta, a fala, a percepção, como é que eu estou me sentindo, e o que eu sinto naquele, às vezes, aquele conflito tem a ver comigo, não com o outro. Isso é um treinamento, né? E o mindfulness ajuda nisso, né? As caminhadas ajudam nisso, né? Sim. Perfeito. A Adriana Ajuda. faz algumas vivências do Mindfulness, porque existem vários modelos, gente, e algumas são realmente mágicas, algumas que você tem que se auto-observar, né? Essa é uma que eu gosto demais, você sentado na sua frente. Você observa desde a sua postura até o turbilhão de pensamentos. Gente, é muito interessante. E também uma que você vai eliminar pontualmente, observando aquelas coisas daquele dia, porque o objetivo é que seja uma coisa muito fácil de você observar, então não pode ser no mês passado. Naquele dia, alguma coisa que você falou, gente, a pessoa falou, me magoou, me trouxe, eu vou despejar, eu vou mandar embora, mas também vou perceber o quanto disso é sonho, o quanto disso é verdade, né? É fantasia, até porque a definição do mindfulness, dentro da definição do mindfulness, está o não julgamento. Só que veja, eu não vou falar qual programa de televisão, quem quiser escreve aqui pra gente. O programa de televisão estimula que você faça um julgamento. Esse é melhor, esse é pior, esse é mais bonito, esse é mais feio, esse vai vencer, esse vai perder, esse vai, né? Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Então, se nós temos na própria televisão e depois os gestores sabem que se promovem um indivíduo, ele vai ser julgado eternamente, vão julgar quem foi promovido, vão julgar quem promoveu, e, gente, tem uma vaga. Não dá para promover os 50. Alguém vai ser promovido e 49 não. É uma regra do sistema hierárquico. Isso está caindo por terra. Se nós estamos trabalhando de maneira horizontal, e nós falamos muito isso nos debates dentro das empresas, se vai se tornar um sistema horizontal, o hierárquico tá caindo por terra, vai melhorar isso, mas é um processo. Eu gosto muito do exemplo do cinto de segurança, que nós não tínhamos as estatísticas, nós tínhamos supostamente as estatísticas, menos morreriam, menos bateriam com a cabeça no vidro, menos e menos e menos. Nós tivemos esse resultado
muitos anos depois. Então, a mesma coisa dentro das empresas. Os doutores que estão aqui assistindo a gente conseguem falar para nós essa estatística, conseguem falar para nós. O doutor Alfredo, que está aqui, que é cirurgião cardíaco, consegue falar para nós quantas pessoas ele operou, porque as pessoas fumavam muito mais. Quantas pessoas ele operou, porque as pessoas batiam o tórax no painel do carro. Então, assim, é isso que está acontecendo agora com esse trabalho dentro das empresas, muito menos do que estatísticas. Se nós pararmos de julgar e julgar e julgar e fizermos um trabalho enxuto e mais assertivo, como a Ana Paula falou, e uma conversa, vai sobrar tempo para minha hortinha, para o meu beach tênis, e vai sobrar tempo de eu saber o que eu gosto. Eu não quero enveredar por esse caminho, porque nós ficaríamos aqui mais 5 horas, mas muitas vezes nos perguntam o que nós gostamos e nós não sabemos responder porque não dá tempo desse ócio criativo que eu, que sou filha de nordestina, eu e a Tati, que somos filhas de nordestinas, sabíamos que as nossas avós tinham tempo de pensar o que elas gostavam. Eu gosto de frango, eu gosto de carne. E nem isso. Então, a gente leva isso para a empresa. Quem estiver acompanhando a doutora Ana Paula e não seguir aqui a Simplesmente Corpo, aqui as gêmeas, eu vou pedir que sigam o nosso trabalho, que também coloquem a doutora Ana Paula Teixeira no Instagram de vocês, porque somente com esse nível de educação, eu me refiro ao nível de educação no sentido dessa provocação, a gente não tem as respostas, mas somente esse nível de provocação vai fazer com que você da empresa e a sua equipe, que você gestor, consiga levar para a sua equipe. Então, mais pessoas nessa live, mais debates como esse. Vamos chamar o Alexandre para a gente fazer essa live em 4, que a gente ama o trabalho dele, dessa conscientização para as empresas, e é a única maneira de nós alinharmos essa expectativa e trouxermos essa mudança, como eu contei, do cinto de segurança. Joia. E aí, para a gente ir caminhando para o final da live, já que já foi 1 hora de papo gostoso, e eu tenho que seguir aqui para a mentoria agora que vai começar. Como é que as empresas acham vocês? Fala um pouquinho da mentoria de vocês, do resultado do trabalho de vocês, assim, da Simplesmente Corpo. Joia. Então, eu vou colocar aqui, nós no Instagram apresentamos centenas de temáticas que nós abordamos nas empresas ou em grupos de mentoria, que nós trabalhamos nessas duas questões. A gente faz os eventos online por conta da pandemia, mas já estamos conseguindo apresentar algumas coisas, algumas empresas já estão chamando no presencial, que as pessoas querem estar junto, porém, o online ainda é mais seguro, tem muita gente já voltando para a empresa, porém, a minha empresa mesmo, a gente está voltando 1, 2 vezes por semana. Então, sempre nós vamos trazer um cardápio de assuntos que são as temáticas que interessam para a gente melhorar a vida dos trabalhadores, trabalhando as insônias, as ansiedades, as fobias, para que não se tenha o que é o burnout e também o momento presente. A gente leva a vivência do mindfulness, tem algumas empresas que têm um espaço, um cantinho, onde ali a gente consegue fazer, a Adriana faz as vivências do mindfulness e faz inclusive as aulas de pilates também. Mas é isso, procurem a gente no nosso... tem o nosso site, que tem todo o nosso material, mas o Instagram proporciona a visualização das nossas apresentações, né? E foi muito gostoso estar aqui com você, Ana Paula, porque você caminha muito na mesma direção. Porém, digo para todos que estão aqui, não procurem ouvir somente quem fala aquilo que você concorda, né? Vamos ouvir aquele de quem a gente... que é a tal da provocação, que faz a gente pensar, mas será que pode ser assim? Será que eu posso treinar o meu gestor? Será que eu posso fazer as minhas equipes serem mais felizes e gostarem de estar no trabalho?
sendo que a gente passa mais horas da nossa vida no trabalho? Gente, vamos pensar sobre isso, né? Eu acho que é isso. É bem isso mesmo. Eu vou complementar, queria agradecer muito, Ana Paula. Nossa, nós admiramos demais o teu trabalho. São essas pessoas que vão trazer a mudança. As empresas que têm nos procurado sempre têm um olhar, é louco isso, sempre tem um olhar da diminuição de gastos com Os com a afastamentos, né? saúde. Com os afastamentos, mas a diminuição de gasto mesmo com os planos de saúde, que eu queria dizer. E não importa o que impulsionou a pessoa a procurar isso. Nós queremos que as pessoas sejam mais felizes. Eu e a Tati, nós curamos muita gente. Eu, na reabilitação, venho curando muita gente, a Tati como médica, e nós não queremos mais curar. Bora prevenir, bora prevenir. Eu sei que você trabalha muito nessa direção também. Muito obrigada. Queria agradecer demais mesmo, de coração. E vamos fazer outras lives para falar de minimalismo, fazer vivências. Estou à disposição. Poxa, gente, eu só tenho também a agradecer. Eu me apaixonei pelo Instagram delas, quando eu vi, inclusive, uma postagem sobre as sensações. Acho que foi sobre as sensações. Os 5 sentidos. Aí eu, gente, os 5 sentidos. Eu falei assim, gente, que massa! Eu vou chamar as meninas para uma live e comecei a consumir o conteúdo delas. E de fato tem tudo a ver com os meus valores, com o que eu acredito, com o que irá para continuar nessa caminhada. Para mim é uma honra tê-las recebido aqui, toda essa audiência, porque a gente cresce junto, trocando, né? Cada dica que vocês deram, é uma live, é um conteúdo, né? O minimalismo é um conteúdo, a mindfulness é um conteúdo, falar sobre o que a gente gosta ou não, né? Isso já é um outro conteúdo e o quanto a gente precisa se conectar a isso. Hoje eu estava ouvindo uma palestra e eu não sei, eu só vou falar o que eu ouvi, mas eu não sei qual o filósofo, mas ele disse que se a gente amanhecer, a gente deixar o nosso coração no mundo para ir catando ao longo do dia, para no final do dia a gente recolher, talvez a gente seja mais feliz, porque a gente vai estar deixando parte da gente em todos os lugares que a gente passar, inclusive no trabalho, se a gente conseguir tocar, né, com parte do nosso coração todos esses espaços e pessoas, né? E eu acho que essa live tem muito disso, né? De distribuir os nossos corações, né? Foi bom demais, gente. As pessoas podem mandar o assunto para nós, né? Que tenham interesse para a gente. É que sempre a live é 1 hora de duração, mas nós faremos uma centena delas se for preciso, se isso de alguma coisa contribuir para o crescimento das pessoas, que é o nosso objetivo maior. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Foi um prazer. Isso. A live vai ficar salva, viu, gente? Para quem não assistiu, se vocês quiserem indicar e compartilhar depois esse conteúdo, quem está nos assistindo, compartilha e manda o direct. Muito obrigada, meninas. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada, meus amores. Um beijo a todo mundo. Agradeço super. Tchau. Tchau. Tchau.